Então vamos lá. Nós vamos começar a corrigir a tarefa que está na página 147 e tem um exercício que está na página 148 também. Carol, você lê pra gente, então, escrevam ao lado do sermão da 60ª, um sermão de maior relevância do Padre Antônio Vieira. Então, é importante estarmos corrigindo essa tarefa juntos, para quê? Para discutirmos, para vocês colocarem as opiniões, as dúvidas de vocês e acrescentarem informações que em casa talvez vocês não tenham feito isso. Se já fez, ótimo, 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 tá? Mas se não, nós estamos aqui para trabalharmos juntos aí, ok? Carol, lembrando então, pessoal, página 147. Vou compartilhar novamente a tela aqui para os que chegaram agora há pouco, para vocês entenderem como funciona a nossa aula. Toda aula eu mostro para vocês. Nós seguimos esse plano de aula, que eu deixo sempre um dia antes da aula para vocês. Ó, seguindo o plano de aula. Obrigada, Fabrício. Tô vendo você, meu amigo. Seguindo esse plano de aula aqui, ó, do dia 3, né, na nossa aula pelo Zoom, o que nós vamos fazer nesse exato momento? A correção da tarefa da seção Aplicando Conhecimentos da página 147, o exercício 1, que contemplam as alternativas A, B e C, e da página 148, o exercício número 2, que é uma questão objetiva, ok? Ainda em aula pelo Zoom, nós vamos resolver esses exercícios, eu vou dar um tempinho, vocês vão pensar, mas depois nós vamos discutir esses exercícios, tá? E vamos entrar na poesia de Gregório de Matos Guerra, e a tarefa de vocês é o texto em foco da página 151. Ok, pessoal? Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento. E a Carol vai ler para a gente, então, um trechinho do Sermão da 60ª. Com você, Carol. Tá. E quais são esses sermões e essas palavras do céu? As palavras são as estrelas. Os sermões são a composição, a ordem, a harmonia e o curso delas. Parou aí só um pouquinho, Vede como... Carol, parou aí só um pouquinho. Quando ele fala, as palavras são estrelas, palavras são estrelas? Não. Palavra é palavra, estrelas são estrelas. Só que ele usa uma comparação. Ele compara a palavra com a estrela, para querer dizer que, né, as estrelas são incontáveis e as palavras também, vamos colocar aí, de uma certa maneira, são incontáveis. Então, ele caracteriza as palavras usando como elemento as estrelas. Como chama essa figura de linguagem onde eu comparo afirmando, pessoal? Metáfora. Metáfora, ótimo, Carol. Então, o que você já percebe aí, ó? Ele usa metáfora. A metáfora para dizer, as palavras são as estrelas. Então, você já entendeu. Não é que ele quer dizer que as palavras são as estrelas. Ele está querendo dizer a quantidade, tá? Os sermões são a composição. Aí aqui, beleza. Os sermões são a composição, ele coloca a ordem, a harmonia e o curso das estrelas. Aqui ele tenta também, usando uma metáfora, explicar como que funciona, como que a palavra é trabalhada, até virar um sermão. Pode continuar, Carol. Vede como diz o estilo de pregar do céu, com o estilo que Cristo ensinou na terra. Um e outro a semear, a terra semeada de trigo, o céu semeado de estrelas. Ok, aqui ele fala, gente, então, que a inspiração ela vem do céu, ou seja, a inspiração ela é divina, né? Na forma como Cristo também ensinou na Terra. Então, quando ele coloca isso, pessoal, o que né, já Padre Antônio Vieira está fazendo? É uma característica dele fortíssima, escrevam ao lado aí, adequar os textos bíblicos à realidade humana. Eu tinha colocado para vocês aí como característica na aula passada, mas você coloca aí, ó, adequação bíblica à realidade humana. Vocês lembram que eu falei para vocês que o Padre Antônio Vieira, ele usava metalinguística porque ele estava ensinando os pregadores a levar a mensagem de Deus para a humanidade? Porque, só um minutinho, vou espirrar, como sempre. Saúde.
Obrigada. E aí, o que ele faz, né? Adequação bíblica. Como ele ensina como tem que usar a Bíblia, como aproximar a Bíblia do ouvinte, porque antigamente as missas eram realizadas em latim, então dificultava o entendimento do ouvinte. Então, o que ele fala? Que Cristo, né, Jesus, quando veio à Terra, ele sentava, ele conversava com as pessoas de uma maneira muito fácil. Então, da mesma maneira, os pregadores também deveriam fazer. Então, aqui ele já está, né, ensinando os religiosos a levar também a mensagem de Deus. Então, ele está adequando, falando: olha, vamos adequar os textos bíblicos à realidade humana. Resumindo até agora, é isso que Padre Antônio Vieira está dizendo. Vai, Carol. O pregar há de ser como quem semeia, e não como quem ladrilha ou azuleja. Ordenado, mas como as estrelas, estelar imanentes in ordine sul. Todas as estrelas estão por sua ordem, mas é ordem que faz influência, não é ordem que faça louvor. Não fez Deus. Quer que pare? Não, é que é só a gente ver outra figura de linguagem aí, né? O pregador há de ser como quem semeia. Ele está, então, fazendo uma comparação. E aí ele vai explicar como é que faz esse trabalho de semear. E aí ele usa até o termo em latim e explica o que significa esse termo em latim. Então ele está aproximando a mensagem aí do ouvinte. Pode continuar. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se de uma parte há de estar em branco, da outra há de estar negro. Se de uma parte está dia, da outra há de estar noite. Se de uma parte dizem luz, da outra hão de dizer sombra. Se de uma parte dizem desceu, da outra hão de dizer subiu. Basta que não havemos de ver num sermão duas palavras em paz, todos hão de estar sempre em fronteira com o seu contrário. Aprendamos do céu o estilo da disposição e também o das palavras. Como há de ser palavras? Como as estrelas. As estrelas são muito distintas e muito claras. Assim há de ser o estilo da pregação, muito distinto e muito claro. Ok, temos outra figura de linguagem fortíssima aí que está presente dentro do barroco, que é a antítese, né? Que são palavras com ideias opostas, como você vê. Dia, noite, luz, sombra, desceu, subiu. Então, pessoal, sublinhem aí e escrevam já a antítese. Tudo que nós estamos fazendo, pessoal, é uma análise literária do estilo barroco. Nós estamos entendendo o sermão e, além de entendermos o sermão, nós estamos fazendo as inferências do estilo seiscentista em Portugal e no Brasil, porque Padre Antônio Vieira fez parte tanto da literatura barroca portuguesa como fez parte da literatura barroca brasileira. E aqui a gente consegue entender que o sermão dele está tentando, né, persuadir a igreja, persuadir os pregadores a saberem levar a mensagem de Deus. Mas, de uma certa forma, também comove quem? O próprio ouvinte, porque como a mensagem dele para a época ficava muito clara, para o ouvinte fica tranquilo isso daqui. E até ele fala, né, que assim como as estrelas, que são diferentes, mas elas são claras, elas, né, têm uma luminosidade. O nosso estilo de pregação também tem que ser esse. Ele tem que ser diferente um do outro, porque a palavra de Deus, né, ela é variada, ela é extensa. Se você for analisar, né, quantas histórias bíblicas existem. Então, a quantidade, né, ela é grande e um texto difere do outro. Porém, esses textos trazem o quê? Luz para a vida da humanidade. É isso que ele acentuou aqui. Pode continuar, Carolzinha. Sim, padre. Porém, esse estilo de pregar não é culto. Mas fosse este desventrado estilo que hoje se usa, os que o querem honrar chamam-lhe culto, os que o condenam chamam-lhe escuro, mas ainda lhe fazem muita honra. O estilo culto não é escuro, é negro e negro boçal e muito cerrado. É possível que somos portugueses e havemos de ouvir um pregador em português e não havemos de entender o que diz? Ok. Vocês perceberam que nesse texto vocês viram a presença de várias interrogações? Vários pontos de interrogação?
São vários questionamentos, que é um estilo de Vieira. Qual é esse estilo, então, pessoal? Lançar perguntas para atrair quem? O ouvinte. Sempre quando a pessoa faz uma pergunta, ela te coloca dentro da mensagem. Então, a intenção aí é colocar o ouvinte dentro da mensagem. E no final, quando ele fala, o estilo culto não é escuro, mas aí depois ele fala, o estilo é, né? Aqui ele está falando o quê? Dificultar a mensagem de Deus para as pessoas faz com que elas não tenham nenhum entendimento, né? E não havemos de entender o que diz, ele coloca lá. Então, assim, vamos procurar facilitar a mensagem de Deus, tá? Então, agora eu acho que depois dessa leitura nós conseguimos responder com maior propriedade aí as questões. Talvez você olhe agora nas suas respostas e fala, nossa, agora o texto está mais claro, eu consigo entender e eu consigo compilar aí em respostas, ok? Bruno, para computar a sua presença, Bruno Donida, eu preciso ver o seu rosto, tá, querido? Você tem que ligar a câmera. Tá bom, professora. Peraí, deixa eu arrumar aqui as coisas, eu já ligo. Tá, e Bruno, nós estamos na página 147 corrigindo a tarefa, tá? Tá bom. Pedro Maia, como que você respondeu a letra A? Eu sei que você respondeu porque eu já olhei a sua tarefa, mas eu gostaria que você externasse pra gente aí. Eu vou ler a pergunta e você responde para mim, por favor. Nesse certo, o padre Antônio Vieira compara o sermão a um ser repleto de estrelas. Há nessa aproximação uma ressalva ao estilo dos sermões de determinados pregadores da época. Qual Onde é você tá? o tipo de... Onde você tá? Na página 147, corrigindo a tarefa. Ué, não era 141? Ó, a tarefa tá aqui, ó. Vou compartilhar a tela com você. Vamos lá na nossa aula. Vou voltar aqui. Ó, Barroco, no dia 26, que foi na nossa aula da semana passada. Ó, na nossa aula pelo Zoom, olha o plano de aula. Atividades e correção de tarefas. Aí, a Tá? tarefa, 141. Foi o que eu Aí, fiz. meu anjo, a tarefa estava aqui, ó, aplicando conhecimentos. Ah, isso eu não fiz, não. Esse aqui era correção, tá? Correção. Só para você ver aí o roteiro adequado da semana passada. Não fez, mas você consegue fazer agora. A Carol já leu, já expliquei o texto para você. Como que você poderia colocar aí? Qual seria a aproximação aí ao estilo dos sermões de determinados pregadores da época? Ele está criticando qual tipo de sermão? Você viu que ele faz uma crítica? Ô, professor, está em qual página? Só para saber. Na 147, Enzo, e eu preciso ver você para poder para computar como presença aqui. Enzo, ok. Bruno, ok. Obrigada. Enzo? Ah, tá. Tava dando reflexo. Agora sim consegui ver você. Obrigada. João Gabriel. Tô João, aqui, prof. Tô aqui. você conseguiu entender esse texto? Ah, mais ou menos. Mas Uma e agora? palavra. Agora deu uma clareadinha, mas ainda continua. Tá, para você ainda continua complexo. Ótimo. É isso que eu quero que vocês falem, tá? Que vocês apresentem aqui a dúvida de vocês. Ó, vou resumir tudo. O padre Antônio Vieira, ele falou, né, que os sermões, eles deveriam procurar ser claros. É igual você está pedindo agora. Você está pedindo uma clareza desse texto. O padre Antônio Vieira, justamente, ele procura falar, ele está comunicando com os outros pregadores, com as pessoas, de que a mensagem tem que ser clara para o ouvinte. Aí ele até usa termo em latim, porque ele quer dizer que o cultismo, no caso, trabalhar a complexidade da mensagem dificulta o entendimento do ouvinte. E aí, se o ouvinte não entender nada, como que ele vai se aproximar de Deus sem entender a mensagem de Deus? E aí ele vai usando comparações. Por exemplo, Jesus, quando veio,
né? Ele coloca ali. Jesus, quando foi enviado pelo Pai, por Deus, para estar na Terra, o que ele procurou fazer? Ele conversava de uma maneira muito simples com todo mundo. Então, a mensagem deveria ser simples também para as outras pessoas. Resumindo, é isso que está dizendo. Exatamente, João Gabriel, que você acabou de colocar. Professora, eu quero que fique claro esse texto. E é isso que o Padre Antônio Vieira está falando, que os sermões devem ser claros. Eles devem trazer luz para as pessoas. Por mais que a quantidade de palavras seja variada a quantidade, assim como as estrelas também são variadas, mas ela tem que ser o quê? Trazer luz. Então, ela tem que aproximar do seu ouvinte. Entendeu agora, João? Entendi. Você viu como que é mais fácil do que a gente pensa? É mesmo. Oi? É mesmo. Então, e aí como que você poderia colocar sua resposta, então? Na Meu anjo. Isso. que ele criticou a linguagem empregada por alguns pregadores? Exatamente, que ele critica, né? Mas ele fala aí, ó, identifique e explique essa crítica, né? Então, ele está criticando a linguagem adotada por determinados pregadores. Quando a leitura ela é difícil, quando o entendimento de uma leitura o entendimento é difícil, a compreensão ela não flui. E é exatamente isso que o Padre Antônio Vieira está colocando. Então, assim, ele espera, a expectativa dele, o desejo dele é que a mensagem traga luz para as pessoas. E ela só vai conseguir trazer luz para as pessoas se ela for tratada de uma maneira mais simples e clara. Né? Até a palavra clara pode até ser polissêmica, e como a literatura trabalha com essa polissemia, né, com os múltiplos significados, clara de fácil entendimento e clara de trazer luz para a humanidade. Pessoal, Entendi. alguma dúvida agora nessa letra A? Por favor, exponham. Bruno Donida, eu sei que você chegou faz pouco tempo, mas leia a letra B da página 47 para a gente, por favor. Tá bom, professor. Obrigada, Bruno. B. Retome a seguinte passagem. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se de uma parte há de estar branco, da outra há de estar negro. Se de uma parte está dia, de outra há de estar noite. Se de uma parte dizem luz, da outra hão de dizer sombra. Se de uma parte dizem desceu, da outra hão de dizer subiu. Basta que não havemos de ver num sermão duas palavras em paz. No trecho, o pregador critica o uso abusivo de uma figura de linguagem. Porém, ao tecer a crítica, ele próprio incorre em seu uso. Justifica essa afirmativa apontando a figura mencionada no enunciado. Obrigada, Bruno. Olha só, gente, nós temos aqui várias perguntas para vocês responderem. Primeiro, ele fala que no trecho, ele critica, né, que se os pregadores ficarem usando isso, ou usando aquilo, ou usando isso, como que o ouvinte vai entender? Só que aí, para explicar tudo isso, gente, ele utiliza essa própria figura de linguagem que ele fala. Então, assim, fica meio, né? E qual é essa? A pergunta é, né? Qual é essa figura de linguagem que ele utiliza? No trecho que o Bruno acabou de ler, quem que pode dizer para mim qual é a figura de linguagem que ele está criticando, mas ele está usando, gente? Eu acho que é antítese, professor. Antítese, Bruno, ótimo. Aí você coloca aí, pronto. A figura, assim, para ter uma resposta também mais clara, e há exemplo, pessoal, do que as segundas fases dos exercícios começam a exigir de vocês, e como vocês estão no primeiro ano agora, né, e nas respostas discursivas, eu quero que vocês já peguem, né, o jeito do modelo das respostas das segundas fases dos exercícios, tá? Dos vestibulares, perdão. Então, você tem que fundamentar suas respostas.
Não adianta você escrever antítese. Então, assim, a figura criticada por Vieira, ou por Padre Antônio Vieira, ou pelo pároco, ou pelo religioso. Olha, vocês podem usar vários sinônimos aí. E aí você pode colocar, então, né, para a figura de linguagem mencionada, então, por Vieira, é a antítese. E ele mesmo a utiliza nos seguintes trechos. E aí você coloca. Quais são os trechos que ele está usando, então, a antítese? Gente, aqui, ó, o Bruno acabou de ler. Branco, negro, dia, noite, luz, sombra, e desceu e subiu. Giovanni e Tiago, vocês que chegaram agora, para computar a presença de vocês, eu preciso que vocês apareçam aí. Tá? Obrigada, Giovanni. Giovanni, estamos corrigindo a tarefa na página 147. Tá bom, professor. Obrigada, Giovanni. Tiago, falta você, Tiago. De nada. Tiago. Justifique essa afirmativa, então, apontando a figura mencionada no enunciado. Pronto. Você já respondeu lá. A figura de linguagem apontada no enunciado, né, usado de maneira abusiva, como ele coloca ali, é a antítese. E você já apontou quais são essas antíteses. Letra C. Fabrício Rezende, lê pra gente, por favor. Ô, professor, então, eu não consigo, tipo, ler assim. Só tô vendo as respostas. Por que você tá sem o material? Mais ou menos, eu tô com um livro digital aberto, só que eu não sei onde tá o livro normal, então eu só tô com as respostas. Ah, mas você está conseguindo acompanhar que estamos no Aplicando Conhecimentos do capítulo do Barroco da Prosa de Padre Antônio Vieira? Uhum. Então tá. Eduardo Eli, você pode ler o enunciado da questão da letra C, por favor? No último parágrafo, Vieira nomeia o estilo que critica, ocultismo. Segundo o orador, qual é a consequência de pregar cultivando excessivamente a palavra? Você conseguiu responder na sua tarefa? Eu não fiz essa, professor, eu não fiz a tarefa. Tá. Olha só. Ele está criticando a dificuldade não de levar a palavra de Deus. Ele está criticando a dificuldade da clareza da palavra de Deus. Como eu tinha explicado e falado aqui com o João Gabriel. Né, João? Né, João? Prof. Então, a letra C nós vamos responder justamente isso. Ele está criticando o cultismo porque seria uma forma mais distante da mensagem de Deus para o ouvinte. Então, ele critica porque ele fala que usar o cultismo para falar da mensagem de Deus, que é uma mensagem simples, afasta o ouvinte de Deus. Então, para ele, trazer uma clareza textual aproxima o ouvinte de quem? De Deus. Ok, pessoal? E como que ele faz isso para tentar aproximar e trazer uma clareza? Usando as suas interrogações, usando os questionamentos, a pergunta, porque dessa maneira ele coloca o ouvinte dentro da mensagem. Na número 2, pessoal, na página 148, nós temos um texto super pequenininho aí, né, gente? Também do Padre Antônio Vieira. Eu vou ajudar vocês com a leitura. Eu vou ler o primeiro parágrafo. Quem gostaria de ler o segundo? Bossai, você pode ler o segundo? Guilherme Bossai? Oi, prof. Sim. Você Qual pode que é ler a o página segundo? mesmo? 148, querido. Tá. E a Bruna lê pra gente a pergunta. E falando já a resposta certa. Pode ser, A Bruna? número 2?
Tá bom, prof. É a número 2, A tá? número- Unifesp, eu vou ler o primeiro parágrafo, você lê o segundo, tá, Bossai? Fechou, professor. Então, O segundo é combinado. Vamos de fazer uma Deus. dupla. Não uma dupla sertaneja, uma dupla literária. Olha lá. Unifesp 2016. Leia o excerto do sermão de Santo Antônio aos Peixes. Então, o segundo outro sermão, pessoal, de maior relevância do Padre Antônio Vieira, é o sermão de Santo Antônio aos Peixes. Então, o primeiro é o sermão da 60ª, que foi do primeiro exercício que nós fizemos. E o segundo exercício aqui, ele contempla o outro sermão do Padre Antônio Vieira, que é o de Santo Antônio aos Peixes. Então, vamos colocar aí, né? Padre Antônio Vieira nasceu em 1608 e ele morreu em 1697, para a gente poder responder a questão. A primeira coisa, coisa significa coisa. Então, eu já vou ler do jeito que nós falamos, né, atualmente. A primeira coisa que me desedificar, gente, é tirar você do foco religioso. Lembra que no Barroco nós estamos vivendo a questão do dualismo? O homem que se sente confuso entre os prazeres carnais e salvar a sua alma. Lembram sempre disso. Então, a primeira coisa que me desedifica, peixes de vós, é que vós comeis uns aos outros. Grande escândalo é este, mas a circunstância o faz ainda maior. Não só vós comeis uns aos outros, senão que os grandes comem os pequenos. Santo Agostinho, que pregava aos homens para encarecer a fealdade deste escândalo, mostrou-lhe nos peixes. E eu que prego aos peixes, para que vejais quão feio e abominável é. Quero que o vejais nos homens. Olhai, peixes, lá do mar para a terra. Não é isso que vos digo. Vós virais os olhos para os matos e para o sertão, para cá, para a cidade, é que a vejo olhar. Cuidais que só os tapuias se comem uns aos outros. Muito maior açougue é o de cá, muito mais se comem os brancos. Vedes, vós, todo aquele bulir, vedes todos aquele andar, vedes aquele concorrer às praças e cruzar as ruas. Vedes aquele subir e descer as calçadas. Vedes aquele entrar e sair sem inquietação, sem sossego, pois tudo aquilo é andarem buscando os homens, como hão de comer e como se hão de comer. O que nós estamos percebendo aqui é a preocupação terrena. As pessoas, né, de acordo com o que o Padre Antônio Vieira está dizendo aqui, nós somos muito preocupados com o que nós havemos de comer e aquilo que nós havemos de vestir. Mas aqui ele acentua muito mais com aquilo que havemos de comer. Querendo ou não, para ele é uma situação que ele joga aí, né? Que nós passamos por cima de outras pessoas para satisfazer os nossos próprios desejos. Então, para satisfazer as nossas vontades, os desejos carnais, nós passamos por cima de qualquer pessoa. É isso que ele coloca aí. Então, tem uma crítica nesse primeiro parágrafo lido aí. Com você, Bossai. Beleza. Diz Deus que comem os homens, não só seu povo, senão declaradamente a sua plebe. Aí ele usa um termo em Plebem, latim, né? Peblimim. Fica tranquilo, pode falar outro. Porque a plebe e os plebeus, que são os mais pequenos, os que menos podem e os que menos avultam na república, estes são os comidos. Então ele E quer não dizer que só... os maiores, quem tem uma condição maior, acaba sugando daquele que tem uma condição menor. E não só diz que os comem de qualquer modo, senão que os engolem e os devoram, que devoram-te. Porque os grandes que têm o mando das cidades e das províncias não se contentam a sua fome de comer os pequenos, um por um, poucos a poucos, senão que devoram e engolem os povos inteiros, que devoram plebem miam. E de que modo se devoram e comem. O kit kban panis,
não como os outros comeres, senão como pão. A diferença que há entre o pão e os outros comeres é que para a carne há dias de carne e para o peixe dias de peixe. E para as frutas diferentes meses do ano. Porém, o pão é comer de todos os dias, que sempre e continuamente se come. E isto é o que padecem os pequenos. São o pão cotidiano dos grandes. E assim como o pão se come com tudo, ah, assim como tudo e em tudo são comidos, os miseráveis pequenos, não tendo nem fazendo ofício em que os carreguem, em que os não multem, em que os não defraudem, em que os não comam, traguem e devoram, que devoram plebem o taquim, panis, parece vós bem isto peixes. Parabéns pela sua leitura, Bussai. Foi bem, assim, Obrigado, professor. como ela foi bem tranquila, foi dando para entender tudo que você estava lendo. Até o seu latim está muito bom, viu, Bussai? Gente, eu sei que eu pedi para a Bruna ler aqui o enunciado, mas eu acho que está bem claro a mensagem que o Padre Antônio Vieira quis transmitir aqui. Ele quis fazer uma crítica, né? Que é o enunciado aí. Bruna, o que ele quis criticar? Ele quis criticar a ganância dos poderosos, prof. Então, ele quis criticar usando que os poderosos acabam consumindo tudo dos menores, né? E aí ele faz essa comparação dentro do sermão de Santo Antônio aos Peixes. Olha que legal, pessoal. Nós estamos interpretando textos que pertenceu, gente, ao período do seiscentismo, né? Vocês estão lendo textos que fizeram parte lá da história de 1600 e alguma coisa. Então, vocês estão sendo capazes, a partir dessa leitura, viu, Bossai, que você fez muito bem aí, nós estamos tendo contato com textos, olha, né, de um tempo aí muito atrás. Então, se vocês já estão conseguindo trabalhar a criticidade dentro de um texto, gente, de séculos e séculos atrás, os textos de hoje vão ficar mais fáceis de serem entendidos por vocês. A literatura, ela abre esse campo, né, que você transite entre o passado, o presente, e que você não seja simplesmente mais pacífico. Eu li e beleza. Não, pera um pouquinho. Eu li? O que ele quis dizer? Ah, tá. Naquela época era assim? Não, não era. Ele usou entretenimento para isso? Usou. O que ele não usou? Olha que legal, pessoal. Eu fico muito feliz quando eu vejo que vocês estão entendendo um texto de séculos e séculos atrás. Então, por quê? Porque aí eu acredito que daqui para frente, os textos que vocês estiverem estudando lá com a parte ficarão muito mais simples, bem mais, né, menos complexos para vocês. Gente, vamos abrir aqui de novo, né? Corrigimos a nossa tarefa. Eu vou compartilhar aqui novamente a minha tela com vocês. Nós vamos voltar lá no nosso plano de estudo para vocês verem que nós seguimos sempre um roteiro. Está aqui. Corrigimos, então, a nossa tarefa, passamos pela primeira etapa. E a segunda etapa, nós vamos realizar os exercícios 1 e 2 da página 144. Então, vamos pegar a página 144 aí. Nós temos 2 exercícios, tá? E temos um texto na 141 para lermos juntos aqui, que faz parte do sermão da 60ª. Eu vou pedir para vocês fazerem uma leitura silenciosa e responderem essas questões, e já eu pergunto para vocês, tá? Valendo uma pontuação, como vocês sabem, as nossas aulas elas são pontuadas. E depois de resolvermos esses exercícios, antes de passarmos
pela sessão Consolidando Saberes, eu já venho na explicação aqui para vocês da poesia de Gregório de Matos Guerra, ok? Então, pessoal, eu vou dar aí para vocês. Eu acho que vocês conseguem fazer em 12 minutinhos. Então, vamos entrar aqui, compartilhar a tela, para falarmos sobre o Gregório de Matos Guerra. Gente, quem foi o Gregório de Matos Guerra, né? Ele acaba sendo, dentro da poesia barroca, o autor mais conhecido. O que eu queria que vocês destacassem? Primeira coisa, barroco no Brasil, Gregório de Matos Guerra, ele foi o nosso primeiro autor brasileiro. Então, o Gregório de Matos é o primeiro autor brasileiro. Porque antes nós tínhamos falado no quinhentismo do quê? De uma literatura que começava a nossa gênese literária, o nosso início literário, mas eu estava falando de quê? De autores portugueses, Pero Vaz de Caminha e do Padre José de Anchieta, que nós tínhamos falado bastante. Falei até agora sobre o grande prosador aí do barroco, Padre Antônio Vieira. O que ele era? Português. E o Gregório de Matos, professora? Não, o Gregório de Matos é um autor brasileiro. Então escrevam aí, ele é o primeiro brasileiro da literatura. O Gregório de Matos, como ele escrevia mais poemas, a literatura cultista prevalece no seu trabalho. Lembrando, assim como a moedinha, não tem como a gente separar cultismo de conceptismo, né? Mas tem como você jogar a moeda e o lado da moeda que cai é o que prevalece. Então, o Gregório de Matos predomina o cultismo, mas alguns poemas dele, claro, vão predominar as ideias e aí vai predominar o conceptismo, ok? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, ele ficou conhecido, gente, ele recebeu um apelido, naquela época nós chamávamos apelido de alcunha. Então, a alcunha do Gregório de Matos era ser chamado de o boca do inferno, boca de brasa, boca de fogo. Então, tudo aquilo que remete, gente, a ser uma pessoa que criticava a sociedade, criticava as pessoas, criticava o governante. Então, ele falava mal. Então, quem falava mal, né, ganhava-se um apelido. O apelido dele aí mais conhecido é o Boca do Inferno. Ele foi aqui, ó, destaquei para vocês, o primeiro autor da literatura brasileira, ok? Ele foi o primeiro autor brasileiro da nossa literatura, ok? Ele teve, né, esse estilo, gente, e ele escreveu poesias líricas, satíricas, e a lírica dele, ela era muitas vezes religiosa, erótica, com uma sensualidade muito grande, e outras vezes também filosófica, porque ele ficava discursando acerca de vários assuntos, como até eu já tinha colocado para vocês naquele poema, né? O todo sem a parte não é todo, e a parte sem o todo não é parte. Então ele acaba, né, usando discussões aí filosóficas, né? Então aí o predomínio da poesia filosófica no trabalho dele, ok? Ele não publicou em seus poemas, gente, ele acabou não publicando seu trabalho em vida. Então é uma curiosidade que você observa aí. Então os trabalhos dele não serão divulgados apenas depois da sua morte, mas eles serão datados com autenticidade e procurarão seguir, né, a linha do tempo de quando ele executou esses poemas. É importante falarmos que ele nasceu na Bahia, então ele era um baiano, ele era filho de pais abastados, ou seja, era uma família que tinha uma posição social elevada. Olha lá, ó. O pai dele era um fidalgo português e a mãe dele era uma baiana. Então, nós temos aqui, né, a fusão do brasileiro mesmo aí sendo formado, né, o português com uma baiana. E por que eu falo que ele era filho de pais que tinham do pai, né, que tinha uma condição social elevada? Porque ele vai estudar lá, ele vai estudar na Europa, ele vai estudar em Portugal. Então, ele foi estudar direito, né, na Universidade de Coimbra. Então, indo estudar direito, ele tem uma formação intelectual, uma bagagem intelectual mais avançada. Por isso que os seus poemas
tem todo o trato, todo o cuidado voltado para o jogo das palavras, que nós chamamos de cultismo. Então, você vê que não é uma pessoa que está simplesmente revoltada com a situação do seu país, da sua terra natal. Não, ele é um intelectual, ele tem propriedades, ele tem estudo para dizer aí por que ele não se contenta com a sociedade sendo sugada, como estava acontecendo, né, pela exploração portuguesa na época colonial aí, da colonização brasileira. Então, quais eram as profissões do Gregório de Matos? Ele era poeta e ele também era advogado. Ele ganhou maior destaque, gente, dentro das suas poesias satíricas, quando ele fala mal de tudo e todos, né? Quando ele recebeu aí esses apelidos de Boca do Inferno, Boca de Brasa e tudo mais. E aí nós temos um poema dele aqui, ó, onde ele trabalha essa questão aí da criticidade dele, tá, pessoal? Ele diz assim, ó: Senhora Dona Bahia é o título do poema, que tá na tela aí para vocês. Ninguém vê, ninguém fala, ninguém pugna. E é que quem o dinheiro nos arranca as mãos, a língua, os olhos. Olha a crítica que ele está fazendo aí, né? Da exploração dos portugueses aqui no Brasil. Esta mãe universal, esta célebre Bahia, que aos seus peitos toma e cria os que enjeita Portugal. Outro poema aí, né, eu destaquei para vocês. Cansado de vos pregar cultíssimas profecias, quero das culteranias hoje hábito de enforcar. De que serve arrebentar por quem de mim não tem mágoa? Verdade direis como água, porque todos entendais, os ladinos e os boçais, a musa praguejadora, entendeis-me agora. Então, o que a gente percebe, né? Ele critica muito a sociedade da Bahia, ele critica a Bahia, ele critica a exploração dos portugueses no Brasil. E pelas suas sátiras, pessoal, ele foi obrigado a muitas vezes estar longe do Brasil. Ele tinha ido para o exílio em Angola, ele ficou muito tempo fora do Brasil, né? E lá, distante, ele dedicou-se à poesia religiosa. Na poesia religiosa, pessoal, ele se viu de uma maneira arrependida, porque ele pensou, né? Puxa, estão falando muito nessa questão do dualismo, salvar a alma ou viver os prazeres terrenos. E quem vive os prazeres terrenos vai para o inferno. E se eu for para o inferno? E Gregório de Matos pensava, né? E refletia muito sobre isso. E ele falou, não, eu não posso ir para o inferno. Então eu vou começar a produzir poemas religiosos para tentar conquistar o meu espaço no céu. Ele tentou fazer de uma certa maneira uma barganha. Ele até usa muito uma ironia, né? Porque ele tenta conquistar o perdão. Então, ele sabe que ele pecou, ele sabe que ele falou mal, que ele usou as suas mensagens para agulhar mesmo, alfinetar a sociedade, e agora ele vê numa forma de poeta arrependido. E como que ele vai mostrar esse arrependimento? Tentando usar as antíteses, pelo jogo de palavras, pelo cultismo, mostrando aí que ele pecou, mas ele se sente arrependido e ele merece o perdão. Então, ele se coloca aí como merecedor do perdão. Ó. Na lírica dele, então, nós temos na religiosa, olha aqui o poema dele, então, ele tentando conquistar, né, o perdão de Deus. A Jesus Cristo, nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado. Então, aqui nós vemos o trecho, né? Eu pequei, mas ele vai pedir perdão, né? Ele vai querer o seu arrependimento. A lírica dele também dedica-se, gente, à lírica religiosa, à sensualidade. E aí você começa a perceber que nessa lírica sentimental, pessoal, há um individualismo muito grande do próprio poeta, porque ele está falando dele mesmo, está falando do próprio sentimento dele. Então, há um individualismo muito grande aí, e ele acentua nos versos. Ó tu do meu amor fiel traslado, mariposa entre as chamas consumida, pois se a força do ardor perdes a vida, a violência do fogo me há prostrado. Tu, diamante, o teu fim has encontrado. Essa flama girando, apetecida, eu girando uma pena endurecida, no fogo que exalou
Morro Abrasado. A gente vê aí que há esse sentimentalismo dele nessa lírica amorosa e há um quê também, gente, de sensualidade. Outras curiosidades que nós vemos aí, pessoal, é que o Gregório de Matos, depois quando ele volta do exílio, ele vem para o Brasil, ele não pode mais ficar na Bahia, porque, gente, ele falou tanto, né? Ele usou tanta sátira da sociedade baiana que ele foi residir aonde, né? Em Recife, lá em Pernambuco. E lá ele foi convidado, gente, pela Companhia de Jesus. Veja bem, aquele que criticou, que satirizou tanto, né? Que usou, né, das suas palavras para comover uma sociedade toda, ele acabou sendo convidado para trabalhar na Companhia de Jesus, gente, lá junto com os jesuítas. E aí ele tinha, assim, na temática bíblica dele, ele conseguiu, então, se transformar no tesoureiro, né? Mas pelas suas sátiras, ele acabou sendo, então, exilado para Angola, como eu tinha falado para vocês. E retornando ao Brasil, mesmo convidado aí, ele acaba sendo obrigado a se retirar, sair da Bahia e morar em Recife, onde ele acabou morrendo em 1696. Ok? Lembrando, o estilo dele poético, nós vamos perceber que há a presença de sonetos. Então, nós vamos ver muitos sonetos na produção de Gregório de Matos. Os versos serão redondilhos. Eu acho que é importante eu colocar isso para vocês também. Ok? Alguma dúvida aí, pessoal, sobre o Gregório de Matos? Nós já tínhamos visto e feito exercícios aí sobre esse poeta. Mas eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Não. Não? Se todo mundo entendeu, dá aquele joinha aí, pessoal. Põe aquela mãozinha aí, que acho que fica mais tranquilo. Ok. Esse joinha aí já responde que vocês estão ligados na aula. Pessoal, nós já tínhamos visto, então, um pouquinho do trabalho do Gregório de Matos. E agora nós evidenciamos, obrigada, Enzo, nós evidenciamos aí as suas características exclusivas. Só fazendo um resumão aí, o Gregório de Matos escreveu poemas líricos e poemas satíricos. Satíricos, que ele criticava tudo e todos, por isso ele ficou conhecido como Boca do Inferno, ele não tinha papas na língua, e pela sua lírica ele escreveu de maneira religiosa, né, a fim de salvar a sua alma, de uma maneira filosófica, questionando sobre vários incidentes aí da nossa vida toda, e também a lírica amorosa, onde ele usa uma linguagem mais amável, sentimental, onde ele se envolve também de maneira individual dentro dos seus poemas, preferindo o soneto e os versos redondilhos. E aí eu espero que vocês executem a tarefa de vocês, fazendo aquilo que eu pedi. Tem dificuldade? Escreva, postem para mim lá na sua tarefa o que dificultou para você conseguir executar aquela atividade. Para quê? Para que eu possa saber como ajudar vocês aqui na explanação das nossas aulas pelo Zoom. Ok, meus amores? Ó, beijo grande para vocês aí. Estudem com bastante disciplina. Tá bom? Ok. Tchau, tchau. Beijo, professora. Beijo, meus Tchau, amores. Muito professora. obrigada. Tchau, tchau.